Olá, meu nome é Brenda Pessoa e este é mais um podcast do programa PED Conexões de Saberes de Imperatriz. E no episódio de hoje iremos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem como é conhecido, foi criado no ano de 1998 e tinha como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. Mas a partir de 2004, a prova do Enem passou a ser utilizada como ferramenta para o ingresso em instituições de ensino superior e em 2010, com a sua inclusão no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, a prova do Enem se tornou o maior e mais completo exame educacional do Brasil. O Enem é o segundo maior exame de acesso ao ensino superior do mundo em relação ao número de inscritos. Só perde para o Gaokao, que é a avaliação realizada na China. Impressionante, não é mesmo? E ao longo de sua criação, o Enem acabou substituindo o tradicional vestibular, que era realizado por universidades públicas nacionais. Hoje são poucas as universidades públicas que ainda utilizam vestibular próprio. E o Enem acabou se tornando uma ferramenta para a concessão de bolsas de estudos parciais e integrais também em faculdades particulares, através do programa Universidade para Todos, o ProUni. E não é só isso, hein? O Enem é também utilizado para que estudantes obtenham financiamento disponibilizado pelo governo federal, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E atualmente, as provas do Enem são realizadas em 2 domingos consecutivos. E agora uma novidade, agora teremos 2 aplicações diferentes. Uma aplicação para a modalidade impressa e outra para a versão digital, que é uma novidade agora para o Enem 2020. Então, no primeiro domingo, os estudantes têm que responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e também fazer a redação, totalizando então 5 horas e 30 minutos de prova. Já no segundo dia, é a vez dos candidatos testarem conhecimentos nas áreas ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias. E nesse segundo dia, o tempo de realização da prova é menor, ou seja, apenas 5 horas. E agora, com a pandemia da Covid-19, agora no ano de 2020, tivemos algumas alterações em relação à data de realização do Enem, que seria realizada agora no ano de 2020, mas de acordo com o MEC, o primeiro dia de prova do Enem será no dia 17 de janeiro de 2021. E o segundo dia de prova será no domingo seguinte, que é no dia 24 de janeiro. E o Enem Digital, que é a novidade desse ano, acontecerá logo em seguida, nos dias 31 de janeiro de 2021 e 7 de fevereiro de 2021. Então, após realizar a prova do Enem, os estudantes precisam aguardar alguns meses até que saia o resultado, ou seja, a pontuação obtida em ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação. Então, o resultado é disponibilizado na página do participante, no site enem.inep.gov.br e cabe a você, estudante, verificar qual foi a nota em cada uma, somar as 5 notas e dividir o resultado dessa soma por 5. Aí você vai obter a média. E essa média, então, é a sua nota do Enem. E é em posse dessa nota que se inicia a corrida por uma vaga em universidades públicas e privadas. Lembrando, pessoal, que só participar do Enem não significa que você está concorrendo a uma vaga, ok? É necessário ficar atento aos cronogramas dos processos seletivos, que é SISU, ProUni, FIES, certo? Então, em posse da sua nota, você pode ingressar em um curso de graduação em universidades públicas ou privadas, como, por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, que é uma instituição de ensino superior pública e gratuita, tida como uma instituição de referência em educação no Estado e está presente
em 9 cidades maranhenses. É na cidade de São Luís, Bacabal, Codó, Pinheiro, São Bernardo, Chapadinha, Grajaú, Imperatriz e Balsas. Então, o ingresso na UFMA se dá exclusivamente por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e esse processo seletivo para ingressar em universidades públicas, o SISU, acontece 2 vezes por ano. A primeira vez é no início do ano, ou seja, no primeiro semestre do ano, e a segunda é no segundo semestre do ano. Então, a entrada de novos estudantes na UFMA se dá em 2 momentos do ano. Primeiramente, para fazer a inscrição no SISU, o estudante precisa ter participado do último Enem, da última edição do Enem, precisa ter obtido uma nota maior que 0 na redação e não pode ter participado na condição de treineiro. Quem são os treineiros? Os treineiros são aqueles estudantes que ainda estão cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio e faz a prova do Enem apenas para adquirir experiência e familiaridade. Então, é possível fazer isso, você sabia? Fazer a prova do Enem apenas para treinar no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio. Aí, no terceiro ano, quando você for fazer a prova para valer, para assim concorrer a uma vaga em uma universidade, você já tem a experiência adquirida em 2 anos anteriores, certo? Legal, né? E para realizar a inscrição, o estudante não precisa pagar nenhuma taxa. Essa inscrição só pode ser feita através da página sisu.mec.gov.br. Então, como você, estudante, deve fazer para se inscrever no SISU? Primeiramente, você deve ficar atento ao cronograma do SISU e quando se iniciar o processo de seleção, acesse a página sisu.mec.gov.br. Então, antes de iniciar a sua inscrição, você precisa confirmar alguns dados pessoais, como e-mail e número de celular, ou seja, dados para o MEC entrar em contato com você, caso seja necessário. E em seguida, na tela Minha Inscrição, você pode escolher até 2 opções de curso, podendo ser em qualquer universidade pública do Brasil, desde que essa universidade utilize a nota do Enem como um meio de selecionar estudante, ou seja, desde que essa universidade e seus cursos estejam sendo ofertados lá na página do SISU no momento da inscrição. E utilizando a opção Pesquisa de Vagas, você vai poder pesquisar pelo nome do município, o nome da instituição, o nome do curso, e assim você pode ter acesso a todos os cursos ofertados por universidades públicas no Brasil que utilizam a nota do Enem e o SISU como meio de seleção de alunos. Lembrando, gente, as vagas ofertadas no SISU são apenas de universidades públicas. Se você deseja ingressar em uma universidade particular utilizando a nota do Enem, você tem que ficar atento ao cronograma do ProUni e do FIES, que é o Financiamento Estudantil do Governo Federal. E aí, no momento de selecionar os cursos nos quais você deseja concorrer a uma vaga, você tem que escolher dentre as modalidades disponíveis a modalidade que você pretende concorrer. Ou seja, as vagas estão disponíveis nas modalidades ampla concorrência, onde para concorrer nessa modalidade basta você ter prestado o Enem no último ano e não ter zerado a redação. Tem-se também as vagas reservadas pela lei de cotas, que são vagas obrigatórias. Todas as instituições federais que participam do SISU devem ter metade das vagas destinadas a estudantes de escola pública onde irão concorrer candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas, candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham feito também todo o ensino médio em escolas públicas. Pode concorrer também candidatos cotistas que, independentemente da renda, tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas e candidatos cotistas autodeclarados negros, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas.
E temos também as vagas reservadas para ações afirmativas, que são vagas não obrigatórias e dependem da universidade em questão e da política de ações afirmativas que ela segue. Então, nesse caso, a Universidade Federal do Maranhão, a partir do segundo semestre de 2019, passou a oferecer 20% de bônus em cima das notas de alunos que cursaram o 9º ano do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio, ou seja, o primeiro ao terceiro, em escolas públicas ou privadas do estado do Maranhão. Então, após escolher os 2 cursos e escolher também a modalidade que deseja concorrer em cada uma das opções, você deve confirmar suas inscrições e terá então a sua inscrição concluída. Lembrando que você pode alterar as 2 opções de cursos e também as modalidades em ambos os cursos durante todo o período de inscrição, além de poder verificar a sua classificação parcial. Então, você pode verificar se, mesmo que parcialmente, você está conseguindo uma das vagas ofertadas, uma das vagas que você está tentando alcançar. Então, essa classificação parcial é muito importante, porque é a partir dela que você pode decidir se mantém aquela opção de curso, ou aquela modalidade, ou se troca. Então, é essencial ficar de olho nas atualizações periódicas da página do SISU no momento que você for concorrer a uma vaga em uma universidade pública. E para enriquecer ainda mais o nosso podcast, contamos com a presença do professor Gabriel Gomes Gonçalves, que é acadêmico de medicina na Universidade Federal do Maranhão, é técnico em química pelo Instituto Federal do Maranhão, é tutor das disciplinas Física e Química no curso preparatório para o Enem Seja Mais, e hoje irá compartilhar algumas dicas de como se preparar para o Enem nessa reta final. Professor Gabriel, seja bem-vindo e passo a palavra para você. Bom, gente, não sei qual hora vocês estão vendo isso, mas eu me chamo Gabriel e a convite do pessoal da UFMA eu vim aqui falar com vocês. Então vamos lá, gente. Tentei dar uma enxugada bacana. Vou falar sobre estratégias de estudo, tranquilo? Com relação a isso, eu trouxe para vocês 4 pontos bem importantes. Vamos lá adiantar quais são eles. Primeiro ponto, familiaridade. Segundo ponto, estratégia de estudo. Terceiro ponto, método de resolução. Aqui se aplica tanto a lista de questões como a prova em si. Quarto ponto e último, conhecimento teórico. Gente, já percebam aqui que a prova do Enem não se resume apenas em conhecimento teórico. Inclusive, eu considero esse o último aspecto, tá? Ele é relevante, mas é o menos relevante dos 4 que eu listei. Porque a prova do Enem, tá? Ela não te avalia com relação somente a conhecimento como estudante, mas conhecimento de prova. Tá? A prova do Enem é uma prova diferente de todas as outras e essas características e peculiaridades, tá, devem ser levadas em consideração no seu momento de estudo. Então vamos lá, gente. Primeiro aspecto da familiaridade. Esse aspecto, gente, ele não está em primeiro lugar à toa. Ele é o aspecto mais importante, porque diz respeito a você conhecer a prova que você vai prestar, a maneira como ela vai te cobrar os conteúdos e o que ela vai te cobrar, além das condições que você vai ter para fazer essa prova. Gente, vamos lembrar que a prova do Enem é dividida em 2 dias, não é isso? No primeiro dia você tem 5 horas e meia para resolver 90 questões e a redação, no segundo você tem 5 horas. Gente, a gente sabe que a média fica em torno de 3,33 minutos por questão. Mas o que acontece? A gente sabe que esse tempo é bem corrido e que a maioria das pessoas chega no final da prova exausto mentalmente e fisicamente. É possível evitar isso? De certo modo, sim, mas não totalmente. Inevitavelmente você vai cansar na hora da prova, então é preciso ter uma familiaridade com a prova. Como que você desenvolve isso? Primeiramente, você vai olhar a matriz do Enem, você que está ouvindo esse podcast. Você pode pesquisar no Google Matriz do Enem PDF, lá vai estar todas as competências e habilidades que a prova vai te cobrar. Já ouviram falar na TRI, né? Quem está ouvindo esse podcast, com certeza já ouviu falar na TRI. A TRI é a teoria de resposta ao item. Ela te avalia a coerência na prova. Mas a prova é pautada em quê? Em competências e habilidades. E essas competências e habilidades estão onde? Na matriz do Enem. Com relação a como vai ser cobrado, para você desenvolver essa habilidade, essa familiaridade nesse aspecto, você vai ter que literalmente praticar.
Vamos lembrar que a prova do Enem 2009 teve 2 provas, porque a primeira foi vazada, teve que aplicar outra. Então, de 2009 até 2019, eu tenho 11 provas do Enem tradicional. No NPPL, eu tenho de 2010 a 2019, tenho 9 provas. Deu 20 provas para responder, tá, gente? Então, assim, vocês têm que começar a resolver as provas do Enem para desenvolver a familiaridade e o ritmo de prova. Assim você vai estar familiarizado com o Enem. Vamos para o segundo aspecto. Estratégia de estudo. Gente, estratégia de estudo basicamente é você saber utilizar as suas próprias características e o seu tempo a seu favor. Exemplo, você deve, durante a semana, distribuir a sua carga horária de modo que você consiga absorver o máximo de conteúdo. Um exemplo básico, não misturar conteúdos de exatas no mesmo dia. Por exemplo, estudar matemática, física e química no mesmo dia, gente. São conteúdos muito densos e você vai literalmente prejudicar o seu aprendizado. Seu cérebro não vai suportar absorver a gama de conhecimento a que você está expondo ele. Tranquilo? Então, saibam dosar, gente. Estudem matemática ou exatas durante o dia e, por exemplo, durante a noite estude algo leve, como linguagens ou humanas. Já na reta final, você vai ter que virar essa chave e começar a estudar, por exemplo, um dia só para humanas e linguagens e redação, outros dias só para exatas, para quê? Para você se acostumar a lidar com aquelas matérias durante o mesmo dia. Mas para o seu processo de aprendizagem, isso não é interessante ainda, tá? E estratégia de estudo, gente, eu costumo falar que você pode fazer muitas questões, sei lá, umas 100 questões por dia, e amaciar seu próprio ego. Ou você pode fazer 30 questões, que são questões do nível do Enem, que vão te preparar para a prova. Então, gente, treinem em ritmo de prova. Não se iludam com o seu próprio conhecimento. Isso é uma estratégia de estudo. Terceiro ponto, método de resolução. Aqui, gente, entra a parte das provas. Vocês têm que partir do princípio que é o seguinte, que a prova do Enem tem pouco tempo para muitas questões. Então, vocês têm que ter um método de resolução eficiente. Em que sentido? No sentido de se planejar. Pela TRI, a gente sabe que as questões fáceis e médias têm um valor maior do que as difíceis. Então, gente, e lembrando sempre que o TRI é individual. O que é difícil para você não é difícil para o seu concorrente, não necessariamente. Então, para você, o que é fácil? Se a questão é fácil, coloca um F na frente dela. Essa questão é média, coloca um M. Essa questão é difícil, coloca um D. Isso, gente, antes de começar a prova, uma lista de questões, um simulado. Sempre treine em ritmo de prova. E aí, gente, faz primeiro as questões fáceis e médias e depois as difíceis, porque você vai estar utilizando o TRI a seu favor. Lembra que ele mede a sua coerência. Para ser coerente, você tem que acertar primeiro as fáceis e médias e posteriormente as difíceis. Tem que ser sempre nessa sequência, fácil, médio, difícil. Então, lembrando, façam primeiro as fáceis e as médias e só depois, se der tempo, façam as difíceis. Se não der tempo de fazer as difíceis, vocês chutam. Vocês têm esse direito que vocês já utilizaram o TRI a seu favor e a estratégia de prova. Por último, conhecimento teórico, entra a parte da matriz do Enem novamente. Gente, na matriz do Enem tem todos os conteúdos que vocês precisam para se dar bem na prova. Porque é o edital que rege a prova. Tudo que vai ser cobrado, que pode ser cobrado, vai estar lá. Então, gente, peguem esse PDF do começo ao fim, tá? Dando mais ênfase no fim, porque é onde estão os conteúdos divididos por disciplinas, o que é bem interessante, de maneira bem objetiva e sucinta, tá? Vocês vão ver todos os conteúdos do ensino médio que vão cair na sua prova. Lembrando que tem conteúdo do ensino médio que não cai na prova do Enem. Então, já é bem bacana você ter esse norte da matriz do Enem, tá? Dica bônus, para quem ouviu até aqui, olhem a cartilha de redação, gente. Tem muitas pessoas que gastam horrores de dinheiro ou rios de dinheiro com cursos de redação. Não precisa disso, gente. Façam valer aquilo que já é disponível de graça. Pesquisem a cartilha do Enem, que é as orientações para a prova do Enem. Tem as redações nota 1000 e as recomendações para os alunos que irão prestar a prova, com dicas bem importantes e conteúdos que irão ser cobrados e critérios de avaliação. Assim como está na matriz do Enem. Tranquilo, gente? Foi um prazer conversar com vocês hoje e trazer essas dicas para vocês. E espero que possamos nos ver em breve. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O nosso podcast termina aqui. Caso você conheça alguma pessoa que vai fazer a prova do Enem, envie esse podcast para ela, para que ela possa aproveitar também as dicas e informações. Então é isso, foi um prazer estar com vocês
Um beijão e tchau, tchau!